João capítulo 5, verso 23. Última parte. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Graças a Deus. Aqui é Jesus pregando, né? Ele ensinava. Você vê Jesus ensinando. Então aqui fala de Jesus. Ele diz aqui: quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha, Deus é glorificado em Jesus, o Pai é glorificado no Filho. E se você não honrar o Filho, você não vai honrar o Pai. Então as pessoas querem Deus, querem estar com Deus, todas as religiões falam em Deus, mas é necessário honrar o Filho, quer dizer, dar crédito no que o Filho fala, considerar o Filho, né? Ele é claro que quem não honra o Filho, quer dizer, como honrar o Filho? Dando crédito na palavra que ele veio falar. Se você não der crédito na palavra, você não está honrando Jesus. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, né, você não estará honrando a Jesus, a Deus. Então, né, considerar o Filho para que você tenha o Pai. Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Olha bem, então religiões falam em Deus, mas muitas rejeitam Jesus, ou então pega Jesus e coloca Jesus ombreado com outras entidades, com outros nomes. Não, ele é único, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele tem a primazia. Foi o que João Batista falou. O que veio depois de mim, né, antes de mim, tem a primazia. Não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Então, Deus é glorificado, o Pai é glorificado em Jesus, e Jesus é glorificado no Pai. Então, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Por isso que nós falamos, você recebe Jesus, né? Quando no nascimento de Jesus não havia lugar para eles, né? Os hotéis estavam todos eles ocupados, não havia lugar para eles, mas o dono lá do hotel falou assim: o único lugar que tem onde dorme aqui os animais, mas ele limpou direitinho e tal, né? Se as pessoas ali, se o dono ali soubesse quem é Jesus, ele sairia de sua própria cama, do seu próprio quarto, e cederia ali para José e Maria para receber Jesus. Então muitos não dão crédito, muitos não estão considerando. E outra coisa, querem igualar outros nomes a Jesus. Não, ele tem a primazia, ele é o Senhor. Sem ele não há salvação. E ele prossegue, né? Em verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra. Olha bem, né? A palavra diz lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, não entra em juízo. Meu Deus, aí fala do juízo final, do julgamento, não vai entrar em juízo, porque Jesus pagou o título da dívida que era contra nós, contra aqueles que creem. Olha, como não ter Jesus a primazia?
Olha bem, ele se substituiu a nós, ele se deu a nosso favor, ele pagou a dívida que era nossa. Então, e considerando ele, recebendo a palavra, né, ouvindo a palavra, esse ouvir não é apenas escutar, é ouvir considerando. Quer dizer, a palavra tem peso, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida. Então a vida está em Deus. Deus criou todas as pessoas, Deus criou todos eles. Agora, uma diferença que as pessoas fazem, eles falam que Deus é Pai, né? Desconsideram Jesus e ficam falando que Deus é Pai. Deus não é Pai, Deus é Criador de toda a humanidade. Mas Filho é aquele que considera Jesus, que ouve o Filho, que o recebeu como Senhor de sua vida, que o confessou, que fez aliança com Ele, que é agradecido pelo sacrifício, pelo pagamento da dívida de pecado que era contra nós. Nós estávamos destinados a não ter parte com Deus. Então, se as pessoas soubessem quem é Jesus, lançaria fora todos os deuses estranhos, e daria a Jesus a primazia, o lugar de honra. Então nós devemos dar um lugar de honra da nossa vida para Ele, nosso coração. E naquele que me viu tem a vida eterna, não entra em juízo, não haverá julgamento. Se você ouviu a palavra de Deus, se você ouviu, deu crédito a Jesus, você tem a vida, não entra. Não é palavra minha, isso aqui não é palavra minha, é palavra de Jesus. Você não vai ser julgado. Isso aqui eu comprei, eu paguei todos os pecados dele, a ficha dele está limpa. Tem um tal aí da ficha limpa, tem que ter a ficha limpa para entrar na política, para entrar no céu, a ficha limpa. A hora que você chega lá, eles vão olhar a sua ficha. A ficha está limpa. Jesus falou: está limpa. Eu comprei. É questão de família. Nós entramos para a família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Aquele que considera Jesus, que aceitou Jesus, que crê nas palavras de Jesus. Quem ouvir a palavra, olha bem, as pessoas, muitos não aceitam Jesus, não é porque elas não querem, é porque elas não podem, porque o príncipe desse século cegou-lhes o entendimento, para que ouvindo não ouçam. Olha bem, ouvindo não ouve, mas não penetra, olha, mas não vê, tem um coração endurecido, mas para que entendam com o coração, se aquebrante, sejam salvos e curados. Então, ouvir a palavra de Deus precisa de um combate espiritual para desobstruir o ouvido da pessoa, para que a pessoa possa ouvir. Então ele fala aqui, aquele que tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da vida para a morte. Estava morto, nós estávamos mortos, passou para a vida. Glória a Deus, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, para regozijarmos sempre. Nós temos um motivo muito maior do que todas as tristezas, todas as angústias, todos os problemas dessa vida. Nós temos motivo para festejar todos os dias, para regozijar. Não deixe que os problemas, as dificuldades da vida venham ocupar o lugar de honra que Jesus deve ocupar na sua vida, porque aonde há o Espírito Santo, até a tristeza santa de alegria. A palavra diz o seguinte, que se a nossa esperança se resumisse somente nessa vida, seríamos as mais infelizes das criaturas. Olha bem, então, por que isso? Porque os problemas que a gente passa, que as pessoas passam, as dificuldades que passam, não é nada comparado
está reservada para aqueles que são filhos de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então, meu caro, vai ter, né? Vai ter muito mais do que você já pediu, muito mais que nós já pensamos, não é? Davi no Salmo, olha assim, né? São coisas maravilhosas demais para mim, não posso pensar, né? Para ver, só de não entrar em juízo, né? Até você vai entrar na escola, você tem que passar na prova, você vai tirar a carteira de motorista, vai ter que passar na prova. A prova, Jesus já passou por nós, já passou por ti, né? Passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Por que já chegou? Porque Jesus chegou, né? Chegou em carne, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ao ouvirem viverão. O que é isso? Ouvirão que os mortos, as pessoas que não receberam o Espírito Santo, que não receberam Jesus, elas estão mortas, né? O homem morreu por causa dos seus delitos e pecados. Ele morreu. O pecado traz morte. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então todas as pessoas estão mortas. A humanidade está morta. Só, né? Mas como resolver isso? Resolveu através de Jesus. É por isso que ele fala: se você ouvir a voz, né? A voz do Filho de Deus, né? Como ouvir a voz do Filho de Deus? A hora que você ouve, você compreende e você aceita, você recebe, você considera. Por isso que, ao pregar para as pessoas, nós não devemos usar a lógica humana, as palavras da razão humana, mas nós devemos dizer as palavras de Jesus, as palavras das Escrituras, porque Jesus, ele assinou embaixo de todos os livros, ele chancelou todas as Escrituras. E por quê? Por que isso? Porque as Escrituras, a palavra de Deus, é a espada do Espírito, e nós devemos agir espiritualmente. Não vamos agir pelas filosofias, pelas doutrinas, pelas lógicas humanas, pelos paradigmas humanos, mas nós vamos brandir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É ela que vai abrir os ouvidos das pessoas, que vai quebrantar o coração. É a única palavra que fala ao coração. Quando você recebeu, o seu coração foi circuncidado. Você ouviu, você conseguiu ouvir. Os seus ouvidos foram desobstruídos e você conseguiu ouvir. Então, assim nós devemos agir ao evangelizar as pessoas, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Mas como? Pela palavra, não é pela lógica humana. Eu vejo pessoas às vezes querendo ministrar sobre pessoas, né? Entra até em certas discussões ou expondo as coisas de Deus, mas com palavras suas. Não faça isso, né? As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve estar em nós. Nós somos cartas vivas de Deus. Então as pessoas precisam de salvação, elas precisam ouvir a voz do Filho de Deus. E eles vão ouvir a voz do Filho de Deus. Então nós precisamos falar por Deus aqui na terra, né? A hora que você falar conforme as Escrituras, é como se Deus, o próprio Deus, se o próprio Jesus estivesse falando. Então aquela pessoa que está morta, a pessoa que não tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ela vai ouvir a voz de Deus, ela vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes. Olha que poder da palavra, né? Jesus e a palavra, eles são um só. Vai conseguir
seguir Jesus. Como? Como você vai seguir? Pela palavra. Ele é a palavra. Você fala a palavra, você medita nela de dia e de noite. Você quer saber, quer entender, busca. Então, já chegou a hora em que Jesus está ali, Jesus está falando, Jesus está pregando. O que ele fala? Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Amém. Amém. Jesus falando, as pessoas ouvem. Os mortos, os que não têm Espírito, vão ouvir, estão mortos. Então nós fazemos o mesmo ministério de levar a palavra de Deus, de levar Jesus. Quando você leva a palavra de Deus, você está levando Jesus, você está levando a voz de Deus, e já chegou em que os mortos ouvirão. Morto ouvir, Jesus fala aqui, ele usa aqui, todas as falas de Jesus devem ser interpretadas espiritualmente. Mas o morto ouve, o morto não morre, mas ele está falando de morto espiritual. O morto vai ouvir. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas um dia nós ouvimos. Você foi salvo por um versículo, alguém falou para você, ou você ouviu, você conseguiu ouvir, os seus ouvidos foram abertos. Então, esta é a hora do milagre na vida da pessoa. A pessoa ouviu, pronto. A espada separou juntas e medulas, separou a alma do espírito, separou a vontade de Deus, a vontade do homem. Ouviu, pronto, recebe vida. Ouviu, recebe vida. Por isso que Deuteronômio fala, Shema, ó Israel, quer dizer, ouve, ó Israel, ouve a palavra do seu Deus. Então, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, não fique pela lógica humana, não fique contando casinhos, impressões suas. Não, fala a palavra é Jesus. Aí a pessoa ouvir Jesus, já passou da morte para a vida, não vai mais entrar em juízo, recebeu o Espírito Santo, não entra em juízo. E ele diz através do Deuteronômio: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha bem, a palavra, as Escrituras testificam de quem? Dá testemunho de quem? Dá testemunho de Jesus. E nós testemunhamos de quem? E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E Jesus vai ser anunciado, a palavra de Deus vai ser anunciada em todas as nações. Então virá o fim, para que ninguém tenha desculpa de chegar para Deus e eu não sabia. Não, você sabia, você não quis ouvir, você não quis dar crédito, você não quis passar da morte para a vida. A vida está em Jesus, Jesus é o dono da vida. Por isso que ele morreu, mas ressuscitou. Sendo ele Deus, o Criador de todas as coisas, a morte não podia segurar ele, mas ele passou pela morte no nosso lugar. Passou pela morte por causa de nós. Eu vou comprar eles. Eu compro com o meu sangue. Há uma dívida de pecado e ela precisa ser paga. Essa é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Então, aqui aprendemos como evangelizar as pessoas, trazer o pensamento cativo à obediência de Deus, liberar a palavra. Não são histórias, inventadas pelos homens. Não é lógica humana, porque Jesus ele está acima
né? Se você for no livro de Colossenses, ele está acima das religiões, ele está acima das filosofias. Preciso achar isso aqui. Glória a Deus, a gente acha rapidinho. Glória a Deus. Jesus está acima das filosofias, né? Está em Colossenses. O livro é curto para a gente achar aqui. Está acima das filosofias. Glória a Deus. Passou da morte para a vida. Colossenses. Ele é exaltado acima do legalismo. Esse é Jesus. Exaltado acima da filosofia. As pessoas querem explicar Deus com as suas filosofias, com as suas doutrinas, né? Ele diz aqui, e tenham, capítulo 2, verso 2, e tenham riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, né? Jesus, o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Você não vai conseguir explicar Jesus por raciocínio humano, pela lógica humana, seguindo paradigmas humanos. Está acima do legalismo. Se ele não tivesse acima do legalismo, nós estaríamos condenados. Não teria salvação para nós, porque a lei nos condena. A lei nos condena. Pela lei não vai passar, mas pela justiça de Deus, por Jesus, que está acima da lei, porque pela fé, pela promessa, nós somos filhos da promessa. Pela promessa, nós somos salvos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava das ordenanças, o qual era prejudicial, nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e potestade publicamente, pois ninguém vos julgue. Amém. Está acima do misticismo, né? Essas superstições religiosas, de religiões, e Jesus está muito acima disso, acima do ascetismo. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitai às ordenanças. Tais coisas, com efeito, detém aparência sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascética, e falsa humildade, aparência de sabedoria. Jesus está acima de todas essas coisas, todavia não tem valor algum, né, diante da sensualidade. Mas, então, ao pregar o Evangelho, ao evangelizar as pessoas, ore para que os ouvidos sejam abertos, para que os corações sejam quebrantados, e não entra em discussões, libere a palavra. Fala em versículo. É a espada. Se você fosse na guerra levar a espada, você vai ter que usar a espada. A guerra é espiritual, ela é invisível, e nós temos que usar o quê? Armas espirituais.
armas. Então a arma de ataque que nós temos é a palavra. Libera a palavra. Quantas pessoas já foram salvas só de receber Jesus te ama? Tem escrito que Deus é amor, Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Ele me ama? Tem alguém que me ama? Quantas pessoas só liberou a palavra, não pregou, não fez força, não discutiu. A pessoa começou a discutir, você para. Você só vai liberando palavra, versículo, só isso. E o Espírito de Deus vai fazer a obra. Os anjos vão agir e a obra vai ser feita em nome de Jesus. Não brigo com as pessoas, não discuto com as pessoas, não quero explicar logo pela lógica humana, mas vai falando o versículo. Se a pessoa for ouvir, você vai. A hora que a pessoa ouvir um versículo, a salvação chegou naquela casa em nome de Jesus. Você tem uma bênção em nome de Jesus. Honre o Filho para que você possa honrar o Pai em nome de Jesus. Aquele que tem o Filho tem o Pai. Aquele que tem o Filho tem a vida. O que não tem o Filho não tem a vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.